Saiu em toda a imprensa esta semana, e eu até coloquei aqui no meu canal um vídeo da Cristiana Lobo, da Globo News. Ela está provavelmente presente na constrangedora reunião de Paulo Guedes com senadores da Comissão do Orçamento Público, né? Onde o futuro ministro da Economia, o economista do Bolsonaro, demonstrou não saber realmente nada de administração pública e de quando e como o orçamento público é feito. Mas vou destacar o texto deste site, Congresso em Foco. Eunício, o presidente do Senado, diz que colegas estão horrorizados após conversa com Paulo Guedes. Povo de rede social, por Fábio Góes, em 10 de novembro de 2018. Paulo Guedes falou, Eunício ouviu. Prensa ninguém vai dar em mim, reagiu o senador. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, MDB, não teve exatamente uma boa impressão do economista Paulo Guedes em seu primeiro contato com o guru econômico de Jair Bolsonaro, do PSL, já na condição de ministro do próximo governo. O senador fez um relato sobre a conversa que teve na última terça-feira, dia 6, com Paulo Guedes, na presença de outros senadores, pouco antes da celebração dos 30 anos da Constituição Federal, cerimônia que marcou a volta de Bolsonaro ao Congresso depois das eleições. Dizendo que os seus colegas ficaram horrorizados com a postura do economista, Eunício saiu dessa conversa com uma certeza. Esse povo que vem aí não é da política, é da rede social. Segundo Eunício, Paulo Guedes o pressionou para que pautasse logo para aprovação ainda neste ano da polêmica reforma da Previdência. Eu chamo de desforma da Previdência. Todo mundo que está informado a respeito dessa desforma é contra. Proposição que poderia auxiliar o governo Bolsonaro a equacionar o grave desequilíbrio das contas públicas. Só um parêntese, não é apenas isto. Votar a desforma da Previdência já agora nos estertores, no finalzinho do desgoverno Temer, impediria que Bolsonaro ficasse com o estigma desta desforma impopular e, aliás, antipopular. Até mesmo quem votou nele, a grande maioria, iria com certeza colaborar com a sua derrubada, se a desforma fosse colocada no governo dele, e pior, logo de cara, assim que ele entra, já em 2019. Então, por isso essa pressa também. Não é apenas para controlar o desequilíbrio das contas públicas. Bom, para tanto, lembrou Eunício, é necessário que o presidente Michel Temer suspenda ou encerre a intervenção federal decretada na segurança pública do Rio de Janeiro no início do ano, uma vez que a reforma é uma proposta de emenda à Constituição. E como reza a própria Carta Magna, PEC não pode ser votado enquanto qualquer ente da federação estiver sob intervenção. Isso é constitucional. A conversa foi relatada por Eunício ao site BuzzFeed, que a reportou ontem, sexta, dia 9, com exclusividade. Era a véspera da sessão plenária em que senadores concederam reajuste para ministros do Supremo Tribunal Federal e chefes da Procuradoria-Geral da República, o que representará mais despesa para o próximo governo e uma sinalização para a gestão Bolsonaro. Despesa para nós, contribuintes também. Bom, isso é outro descalabro. O país em crise e se votou isso. Vários políticos foram contra, pelo efeito cascata que tem nos municípios e nos estados, até para os próprios parlamentares. Bom, Eunício disse a Paulo Guedes que obedece à vontade da maioria dos pares, vocalizada pelos líderes de bancada, e por isso não poderia pautar a matéria de qualquer jeito. Lembrou ainda que há prioridades como a votação do orçamento para 2019, que costuma centralizar as atenções dos parlamentares no meio e no fim de cada ano. A conversa começou em tom ameno e depois se tornou ríspida, disse o senador. Ele olhou para mim e disse que o orçamento não é importante, importante é aprovar a reforma da Previdência. Ele me disse, vocês não aprovam o orçamento eu não quero que aprove não. Mas não é o senhor querer, a Constituição diz que só podemos sair em recesso após a aprovação, relatou Eunício, acrescentando ter sido interrompido quando falou sobre a impossibilidade de recesso parlamentar sem a aprovação do orçamento. Não, eu só quero reforma da Previdência.
Se vocês não fizerem, eu vou ocupar esse governo. Vou ocupar esse Congresso e o PT volta. E vocês vão ser responsáveis pela volta do PT, bradou o economista, sempre segundo o relato do presidente do Senado. Horrorizado, sobrou para Fernando Bezerra depois que o Onísio deixou Paulo Guedes para falar com a Procuradoria-Geral da República. A certa altura da conversa, Onísio deixou a sala ao visitar a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e deixou Paulo Guedes conversando com o atual líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, também do MDB. O MDB está em tudo, né? Então eu vi a Raquel Dodge lá na frente e saí para conversar com ela. E ele seguiu conversando com o Fernando Bezerra, que saiu de lá horrorizado, recorda o senador. O BuzzFeed, interessante, eu não sabia. Posso até depois deixar o link aqui da matéria do BuzzFeed, para vocês verem diretamente. Lembra que o mal-estar aumentou depois da solenidade dos 30 anos da Constituição, quando Guedes declarou jornalistas na entrada do Ministério da Fazenda que uma prensa, entre aspas, tinha que ser dada no Senado para que a reforma da Previdência fosse logo votada. A declaração soou, para além de pressão, como ameaça. Abre aspas, ele foi lá para a porta do Ministério da Fazenda e disse que tem que dar uma prensa. Eu digo que aqui ninguém dá prensa. Aqui você convence, discute, ganha, perde. Agora, prensa ninguém vai dar em mim, rebateu Onísio. Obsessão. Desde que foi eleito, Bolsonaro, a exemplo do próprio Paulo Guedes e de outros próceres do novo governo, como o deputado e também futuro ministro Onyx Lorenzoni, do DEM, do Rio Grande do Sul. O Onyx, aquele que fez Caixa 2, né, apertou a mão do grande paladino da justiça, Sérgio Moro, que já condenou Caixa 2 há 1 ou 2 anos atrás, e que falou que o Onyx se desculpou. E o Requião quer criar uma lei muito propícia, a lei Onyx Lorenzoni, que é aquela em que o réu pede perdão para o juiz. É o que o Lula deveria ter feito para o Sérgio Moro. País ridículo institucionalmente. Oportunismo e golpes escancarados. Bom, desde que foi eleito, Bolsonaro, assim como vários ao seu redor, tem falado recorrentemente sobre a importância que ele diz ver na aprovação da Previdência. Diante da alta rejeição da matéria no Congresso, principalmente a primeira versão elaborada pela equipe de Temer, né, que corta muitos direitos, essa versão ninguém vai se aposentar, nem eu nem você. Vai procurar atrás o que eles querem. Vai lá pesquisar. O deputado do PSL passou a dizer que um texto mais palatável deveria ser apreciado antes mesmo de sua posse, em 1º de janeiro de 2019. Mas recentemente noticiou-se que o trabalho de reformar a Previdência, um mastodonte de centenas de bilhões de reais, poderia ser iniciado antes do fim do ano por meio de alterações infraconstitucionais, que não requerem a apresentação de propostas de emenda à Constituição. No Congresso, o clima de ânimo zero para votar as matérias, principalmente por parte da atual oposição, PT, PCdoB, PDT, PSOL, Parte Progressista e Democrática do Centro, que vão ser quem vai garantir nossos direitos, né? Junto a milhares de homens e mulheres do Ele Não, ativistas, ambientalistas, sindicatos, trabalhadores, estudantes, educadores, dentro e fora da Câmara e do Senado, dentro e fora das instituições. Bom, coincidência ou não, Bolsonaro desmarcou compromissos que tinha não só com o Onísio, mas também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro. O compromisso com o senador deveria ter sido realizado ontem, sexta, dia 9. Com Maia, a agenda da próxima terça-feira, dia 13, foi cancelada, segundo a equipe de transição de governo que o auxilia. Bom, essa é a direita estúpida, sim. Bolsonaro rodeado de incompetentes que não sabem um básico de administração pública, orçamento público. Vai ser pior que o Collor. Tomara que nem tomem posse. E se tomarem posse, tomara que os estragos não sejam maiores que o do Collor. Direita burra, incompetente, como o Paulo Guedes deixa claro, só favorece a volta do PT. Provavelmente mais à esquerda do que nunca.